onde colocar a sua reserva de emergência em 2024. No ano passado, muita coisa mudou em relação à reserva de emergência. E agora a gente tem que conversar sobre isso. Antigamente, você tinha mais opções de investimento para a reserva de emergência. Agora, essas opções diminuíram um pouco. Vamos começar explicando o que é a reserva de emergência. A reserva de emergência é aquele dinheiro que você tem que ter para, se alguma coisa acontecer, você sacá-lo rapidamente e sem perda financeira. É um dinheiro que você precisa contar. Então, perdeu o emprego. Você sabia que você tinha, por exemplo, 3 meses da sua renda na sua reserva de emergência e, portanto, tem 3 meses que você pode ficar tranquilo que você vai honrar aí os seus pagamentos do dia a dia. Lembrando que por você não saber quando você vai resgatar, ele precisa estar disponível a qualquer dia, né? No máximo um dia útil depois, você recebe a notícia, no dia seguinte está tudo disponível. Então esse dinheiro tem que ter o que a gente chama de liquidez, né? Liquidez tem que estar disponível, líquido para você a qualquer momento, porque você não sabe quando você vai precisar usar. Então, liquidez. Outra coisa, ele não pode sofrer marcação a mercado. Por exemplo, ele não pode ser um pré-fixado que você compra, aí as taxas de juros sobem e aí você achava que você tinha 100 mil reais, só que por conta dos efeitos negativos da marcação a mercado, você descobre que você tem 50 mil reais só. E aí você estava contando que você tinha 3 meses de salário e percebe que você só tem 1 mês e meio e fica desesperado. Percebe? Então ele não pode sofrer oscilações por questões de mercado, porque os seus investimentos não vão maturar não necessariamente na mesma época que você precisar resgatar a sua reserva de emergência. Então, ele não pode variar de acordo com as condições de mercado. Então, tem que ser líquido e não pode sofrer oscilações de mercado. E por último, tem que ser seguro. Você não pode colocar num CDB de um banco que no dia seguinte pega aí, decreta falência, pede liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central. Imagina, durante a pandemia a gente teve 2 bancos que foram liquidados e aí as pessoas que tinham dinheiro naquele banco não conseguiram resgatar suas reservas de emergência, foram para a fila da FGC e ficaram aí um período sem poder acessar essa reserva de emergência. Então não dá. Reserva de emergência tem que estar em algo seguro. Quando você for resgatar, que você vai estar no meio de uma emergência, você precisa poder contar com aquele valor. Então, o investimento que você vai colocar tem que ter essas 3 características: liquidez, não sofrer marcação a mercado e estar num lugar seguro. São muito poucos investimentos que se adequam a essas 3 características. Por exemplo, ações não podem tá dentro da sua reserva de emergência, as ações oscilam muito de preço. Títulos de renda fixa, só tem um título de renda fixa que se adequa a isso, que são os pós-fixados, porque os pré-fixados e os títulos IPCA+, sofrem marcação a mercado. Então, reserva de emergência só pós-fixado. Marília, o que é pós-fixado? Atrelado à Selic ou atrelado ao CDI. Ah, Marília, posso colocar FIIs na minha reserva de emergência? Não, FIIs oscila na bolsa, oscila bastante e quando você precisa sacar, você pode acabar sacando menos. Posso colocar crédito privado, CRIs, CRAS, debêntures? Não. Se a gente está no meio de uma crise de mercado, vai ser muito difícil você conseguir sacar, às vezes você pode demorar vários dias ou meses para conseguir sacar todo o valor, a depender das condições de liquidez de mercado. Então, Marília, o que eu posso usar para minha reserva de emergência? Diz aí você que está falando demais. Boa, vamos lá. Então, tem 3 coisas que eu gosto muito para reserva de emergência. Primeiro, Tesouro Selic. Tesouro Selic é o clássico da reserva de emergência, porque é um título do governo. É mais seguro que isso, impossível. Se o governo não te pagar de volta o seu dinheiro, meu Deus do céu, estamos todos muito mal. Então, primeiro de tudo, o Tesouro Selic. Ele é um título pós-fixado, você vai receber e render sempre a Selic, que é sempre um valor positivo. Então, sempre amanhã, você tem mais do que você tinha hoje.
Tipo a poupança. A poupança é assim, você investe, no mês seguinte você tem mais do que você tinha no mês anterior. O Tesouro Selic também, só que você tem ainda mais, porque a poupança sempre rende menos, porque ela subsidia os empréstimos do sistema financeiro da habitação. Então, Tesouro Selic rende mais que a poupança, sempre rende um valor positivo e é do governo, que é o emissor mais seguro. E o Tesouro Selic comprado pelo Tesouro Direto, ele tem liquidez diária. O Tesouro Direto te promete recomprar de você todo dia útil. Então, precisou do dinheiro, pede o dinheiro, dia útil seguinte, o dinheiro tá na sua conta e isso facilita bastante a sua vida. Quando você vai pagar? Você vai pagar no Tesouro Selic imposto de renda, regressivo, IOF, se ficar menos de 30 dias, e vai pagar também a taxa da B3, que é 0,20% ao ano. Ou para investimentos até 10 mil reais, eles te isentam dessa taxa da B3. Mas essa taxa de 0,20% ao ano é bem baixinha. Então, primeiro de todos que eu mais gosto é o Tesouro Selic. Ah, Marília, mas eu entrando no Tesouro Direto, eu vejo 2 Tesouros Selics. Tem o 2026 e o 2029. Qual desses eu escolho? Veja, o ideal é você escolher o mais longo para se aproveitar ao máximo do benefício do imposto de renda regressivo e do não pagamento de imposto até que se venda aquele título. Então, teoricamente, você deveria entrar no 2029. Acontece que você vai notar no Tesouro Direto que tem uma taxinha atrelada ao Tesouro Selic. Por exemplo, hoje o 2026 está Selic mais 0,0345%. E o 2029 está Selic mais 0,16%. Ou seja, se você investir no 2029, você vai ganhar a taxa Selic mais 0,16%. Então, você vai ganhar um pouquinho mais do que a taxa Selic. Mas esse 16 ou esse 3, eles oscilam um pouquinho ao longo do tempo. Já foi 0,15, já foi menos 0,15, enfim. E eles oscilam de acordo com condições de oferta e demanda. Pode acontecer no meio de uma crise, como aconteceu na pandemia, essa taxinha que é muito pequenininha subiu um pouquinho. Então, na pandemia, ela foi para 0,40. E esse movimento num título de longo prazo pode provocar pequenos efeitos de marcação a mercado. Na pandemia, no pior momento da pandemia, o Tesouro Selic chegou a render negativo 1%. Um mês depois, já tinha voltado a taxa para o valor normal e esse efeito já voltou a ser nulo. Mas é importante que você saiba que isso pode acontecer. Outra pergunta, mas Marília, Selic está caindo. Mesmo assim, eu vou investir em Tesouro Selic? Sim, porque o Tesouro Selic vai render de acordo com a Selic, mas pelo menos ele não vai perder dinheiro, que era uma das características que lembra que eu falei para vocês mais importantes para uma reserva de emergência. Eu não posso correr risco na reserva de emergência, eu não posso ter a possibilidade de perder dinheiro na minha reserva de emergência. Então é melhor eu render cada vez menos do que render negativo e do que perder dinheiro, tá? Então, estamos numa trajetória de queda da Selic em 2024? Estamos, mas é melhor render um pouco menos do que correr o risco de perder dinheiro com a reserva de emergência. Com a sua carteira de investimentos, aí é outro jogo, tá? Segundo investimento que dá para colocar na reserva de emergência. O segundo, na verdade, é uma forma de você comprar o primeiro, que é o Tesouro Selic. A primeira forma, e eu acho que a mais transparente, é você comprar via Tesouro Direto, né? Diretamente com o Tesouro. A segunda forma é você comprar através daqueles fundos Tesouro Selic Simples, né? Você vê aí na XP tem o FIRF, Selic Simples, no BTG tem também. E esses fundos, eles compram Tesouro Selic e tem taxa zero de administração. Então, por um lado, comprando via Tesouro Direto, você paga 0,20% ao ano na B3. Pelos fundos Selic Simples, você paga 0. Em compensação, nos fundos Selic Simples, você paga imposto de renda a cada 6 meses, que é o Come Cotas. E no Tesouro Selic, se você ficar até o 2029, você só paga imposto de renda no vencimento do título ou no resgate antecipado. Então, assim, a verdade é que no final dá elas por elas em relação à rentabilidade.
Mas no curto prazo, o fundo Selic Simples acaba rendendo um pouquinho mais. Mas até o ano passado, você conseguia colocar um volume ilimitado de recursos nesses fundos Selic Simples. Mas as corretoras, ao longo do final do ano passado, mudaram essa regra e permitiram que os investidores colocassem até no máximo R$100 mil nesses tipos de fundos. Então, se a sua reserva de emergência dá mais de R$100 mil, você vai ter que fazer uma combinação, colocando de repente R$100 mil nesse fundo e outros valores em, por exemplo, Tesouro Selic via Tesouro Direto. Ah, Marília, mas eu já tinha investimentos nesses fundos, mais de R$100 mil, por exemplo, R$200 mil, e agora eles limitaram. E agora, eu perco meu dinheiro, eu tenho que sacar e tal? Não, você vai deixar lá. Inclusive, se você for sacar, saque de outros lugares e mantenha esse dinheiro lá, que é uma boa alternativa para sua reserva de emergência. E o bom também é que você não precisa ficar rolando os títulos, né? Ah, chega 2029, você vende para comprar o mais longo. Não, o fundo, ele acaba fazendo isso para você. Ah, Marília, mas por que as corretoras pararam de deixar aplicar mais? Porque é um fundo que para as corretoras gera só custo, né? Não gera nenhuma receita, afinal tem taxa zero de administração. Então, eles não querem. Beleza, mas vamos para a opção número 3, que também é uma boa opção. CDBs de liquidez diária a 100% do CDI. Lembrando, não pode ser 80% do CDI, 85% do CDI, 90% do CDI, 90%... Não, é 100% do CDI. Por que 100% do CDI, Marília? Porque o Tesouro Selic rende 100% da Selic. Então, o CDB, que ainda tem risco de crédito atrelado, não pode render menos do que isso, tá? Senão não faz sentido, faz mais sentido ser para o Tesouro Selic. Então, CDB de liquidez diária, ou seja, que você pode sacar a qualquer momento, a 100% CDI, de bancão. Marília, o que é bancão? É banco extremamente seguro, quase risco soberano. Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Safra, né? Esses bancos, assim, realmente muito grandes que não vai ter BO com eles, tá? Aí sim você pode entrar no seu bancão e investir em CDB de liquidez diária 100% CDI. Marília, mas nos outros anos você tinha para mim 4 opções. A última opção era qual? A ETF LFTS11, que era uma ETF que eu falava bastante para vocês, que fazia o quê? Comprava Tesouro Selic também e tinha uma taxa de administração de 0,19% do CDI, então um pouquinho menor do que a taxa da B3 paga no Tesouro Direto. Mas o que aconteceu? A Investo, que é a gestora do LFTS11, diz que o ETF LFTS11 deveria ter um imposto de renda sempre de 15%, se tornando a melhor alternativa para a reserva de emergência, porque se você precisasse sacar uma semana depois, você não pagava nem IOF, nem uma alíquota de R mais alta. Mas as corretoras começaram, ao longo do ano passado, a contestar esse entendimento da Investo e dizer, na verdade, que quem investia na LFTS11 deveria pagar um imposto de renda de 25%. Por quê? Porque o Tesouro Selic tem um prazo médio de repactuação, que é um conceito técnico, de apenas um dia e, portanto, abaixo de 2 anos e, portanto, com uma alíquota máxima de 25%. No final, isso deu um maior imbróglio. A Investo diz que não reconhece esse entendimento, algumas corretoras dizem que sim, é assim que é feito, e jogaram esse problema para a CVM, que disse: eu não sei de nada, não sou eu que recolho imposto de renda e eu não tenho que me pronunciar a respeito disso. Quem deve se pronunciar é a Fazenda. E a Fazenda, até agora, não se pronunciou. Então, a verdade é que você investir em LFTS11, a depender da corretora, vai te cobrar um imposto de renda de 15% ou um imposto de renda de 25%. E isso é muita maluquice. Então, é melhor você não investir, não entrar nesse risco, até que eles se resolvam e deem segurança jurídica para nós, investidores. E eu até acho, honestamente, que alguém teria que ser responsabilizado
caso o imposto de renda não seja de 15%, porque isso estava em todos os materiais publicitários. É isso, pessoal. Então, ao invés de 4 opções, temos apenas 3 opções viáveis. Essas 3 que eu falei, gerando para você liquidez, segurança e ausência de marcação a mercado. Ah, legal, Marília. Então agora já sei onde colocar o dinheiro para extrema segurança em 2024. E para o jogo, Marília, e para os investimentos de risco, e para os investimentos realmente para aumentar o patrimônio. Eu tenho um relatório para você, que é exatamente as 3 ações para se comprar para render muito em 2024. E o relatório é totalmente gratuito. O link está aqui embaixo na descrição. Para você que quer ganhar dinheiro com outra parte do seu patrimônio, não deixe de baixar o seu. Muito obrigada a todos, pessoal, e até a semana que vem.